Boa, pessoal. Então, eu vou aqui começar pela primeira estratégia, tá? Vou começar aqui uma estratégia que fala em 18 dezenas para 15 acertos e garante 13 pontos, ok? Então eu clico aqui, ó, todas as estratégias é por esse menuzinho aqui. Aqui ele automaticamente ele vai para a aba das estratégias. Fazer uma breve explicação e aqui é onde eu vou mostrar o que são os sinais, ok? Então, aqui, pessoal, aqui é onde você vai digitar suas dezenas. Nessa estratégia aqui temos 18 dezenas variáveis, ou seja, dos 25 números disponíveis ou dezenas disponíveis, você vai escolher 18 para garantir, se caso as 15 dezenas que foram sorteadas estiverem dentro das 18, ele garante no mínimo um bilhete com 13 pontos, ok? Essa é a estratégia. Eu vou mostrar aqui o painelzinho, tá? Então aqui é onde você digita suas dezenas. Aqui, pessoal, conforme você vai colocando as dezenas aqui da sua escolha, sempre lembrando, com base nos seus estudos e tudo que você aprendeu, nas suas anotações, tudo que você já aprendeu, não é qualquer número aleatório. Aqui ele já vai dizer, ó, os números que você escolheu, ele fica aqui em cinza. E esses daqui que estão um pouco mais evidente, em vermelho, são os números que você não escolheu. Aqui embaixo ele está dizendo, dá 18, quantos pares e quantos ímpares você escolheu, ok? Aqui, pessoal, aqui é onde que está os sinais. Por isso que se chamamos de planilha de sinais. Nesse exemplo aqui, que eu usei ele para todas as videoaulas, esses números que eu escolhi, aqui são os grupos de sinais que ele me evidencia. O que são sinais? Os sinais está querendo dizer que todas as dezenas que eu escolhi, eles formaram combinações que estão dentro dos três principais padrões de todos os padrões que nós vimos. Entendeu? Ficou meio confuso. Os três principais padrões não. Os três principais combinações que estão dentro dos principais padrões. Lembra do pares ou ímpares? Então, ó, esse daqui é o padrão mais recorrente, o segundo padrão mais recorrente e o terceiro padrão mais recorrente. Nesse caso aqui, o que, que ele está me dizendo aqui? De todas as dezenas que eu escolhi, ele formou esses jogos aqui, ó. E dentro desses jogos aqui, ele formou aqui, ó, aqui, para o ímpar. Ele formou essas combinações de par ou ímpar. Essas combinações de par ou ímpar refletem aqui. Quantas estão no padrão mais recorrente? Quantas estão no segundo padrão mais recorrente? E quantas estão no terceiro padrão mais recorrente? No caso aqui, 83% aqui dos meus jogos estão dentro dos três principais padrões. Nesse caso aqui, dentro de dois principais padrões. Aqui a mesma coisa, moldura e centro. Aqui, dos 6 jogos, ele se dividiu em 2, 2 e 2. 2 em cada principal padrão. Aqui eu tenho 100% dos meus jogos dentro dos três principais padrões. Início e final, também aqui, ó, ele ficou muito concentrado em 2 e 25. Mas mesmo assim, ele fica em amarelinho, ele está dentro do principal padrão. Está dentro do segundo principal padrão, nesse caso. Na top 15, são aquelas 15 dezenas do ranking das melhores, das mais sorteadas e menos sorteadas, 83% das minhas dezenas estão dentro do top 15. Da Fibonacci, 100%, ou seja, eu peguei todos aqueles meus números de Fibonacci e escolhi aqui. Moldura não, múltiplo de 3 também 100%. Então eu escolhi todos os múltiplos de 3 e ele está aqui 100% em todos os meus jogos. Números primos 83% e repetidas não é bem um sinal. Se você joga todo dia, aí sim, aí ele tem que estar acima de 60% aqui para evidenciar um sinal que está dentro dos três principais padrões. Como aqui é um jogo aleatório, que eu fiz aqui para dar exemplo, ele está zero. Não tem problema. Entendeu? Mas, no caso aqui, pessoal, está evidenciando, a planilha dos sinais está me sinalizando que meus jogos estão todos dentro dos três principais padrões mais recorrentes de cada padrão. Vamos fechar em padrões e padrões mesmo, ok? Vocês entenderam, perfeito? Aqui é quanto que custa meus jogos. Então essa estratégia, ela tem um total de jogos de 6, ela custa R$ 21. Nesse exemplo aqui, que eu peguei aqui como um exemplo aqui, um concurso que eu errei uma, então esse aqui foi os que eu acertei. Eu acertei 11 pontos, 12 pontos e 13 pontos. A estratégia diz que se as 15 dezenas estiverem dentro das 18, ao menos um bilhete de 13 pontos ia ser sorteado. Eu consegui errar um e mesmo assim ainda atingir 13 pontos. E quando eu falo que a gente está muito mais próximo de 14, 15 pontos, é por causa disso, entendeu? Então, no caso aqui, 14 pontos, eu errei uma, quer dizer, então eu tenho 14 dezenas dentro dos meus 18. Mas como ele me garante 13, mas aumenta muito minha chance de estar dentro de 14 pontos. 15 não, porque eu já errei uma. Entendeu? Poderia aqui ter uma
de 14 pontos. Eu aumento muito mais a minha chance em fazer 14 pontos do que fazer um jogo aleatório. Perfeito? Aqui é um painelzinho aqui de. Aqui são os sorteios. Deixa eu mostrar aqui. Aqui são todos os sorteios. Então, um exemplo aqui, ó, tá? Eu posso vir aqui e ir rolando a barrinha, porque quando eu vou atualizando lá os sorteios, no resultado ele vai mostrando aqui. Ou eu posso vir aqui e digitar, por exemplo, o sorteio 3.200. Se eu tenho um sorteio em mente. Ou eu preenchi lá o resultado, é o último sorteio, eu venho aqui, digito o último sorteio, ele já automaticamente aqui ele me informa aqui quantas eu errei. Errei, no caso aqui 5. Então eu errei 5 de 18 que eu escolhi. Entendeu? Por isso que eu falo que a Loto Fácil não tem nada de fácil. E aqui, ó, como eu escolhi aqui o concurso 3.200, aqui eu já tenho uma visão de como foi todos os padrões. Então, nesse caso aqui eu tive 9 repetidas do concurso anterior, pares e ímpares foi 9 pares e 6 ímpares, modulo cento foi 10 modulos a 5 cento, inicial e final aqui, ó, 1 e 5. Então aqui 1 e 5. Fibonacci quantos foi, e assim por diante. Todos os padrões aqui, aí se eu quiser ir vendo padrões por padrões, eu vou rolando aqui. Aqui, ó, no caso aqui, ó, o concurso 3201. Concurso 3201, pessoal, para você ver como que é interessante. Eu errei 2 dezenas, ou seja, das 18 dezenas que eu escolhi, ainda errei 2, acertei, no caso aqui, 13, e consegui, com 2 erros, ó, fazer 5 volantes de 11 pontos. Ganhei R$ 35, já é um lucro em cima do que eu apostei. Apostei 21, fiz 35. Entenderam? Então, mesmo errando, eu ainda consigo ainda pontuar. Desde que grande parte das dezenas sorteadas estejam dentro do seu grupo de dezenas variáveis que você escolheu. Perfeito? E só para complementar aqui, a partir do momento que eu escolho aqui as dezenas, ele já forma aqui os jogos para mim, ó. Ele já está formando os jogos. Aqui no caso aqui ele já até me indicou quais são os volantes que eu acertei 11 pontos. Entendeu? E aqui eu tenho já um painelzinho aqui, ó, no lado de todos os padrões que aconteceram. Então, para cada jogo eu tenho aqui, ó, pares ou ímpares, modulo centro, início e final, as repetidas do concurso anterior, Fibonacci, múltiplo de 3, primo, linhas. Linhas aqui é bem interessante porque, pessoal, aqui, ó, esse é o padrão aqui do jogo que foi montado. Eu fiz 11 pontos, mas lembra do padrão, que é o principal padrão mais recorrente? Quando eu monto o meu jogo e eu não estou satisfeito, eu começo a analisar. Eu vi que esse padrão, como ele é o principal padrão mais recorrente em linhas, ele já saiu 101 vezes, entendeu? Então eu já tenho uma noção se o padrão que eu estou jogando, se ele já tem uma recorrência legal que ele já foi sorteado. A mesma coisa de colunas, ó. Para cada jogo, aqui ele me diz aqui quantas foi. Aqui, ó, o padrão colunas que também é o grupo de 3, 3, 3, 3, 3. Aqui ele já me mostra que esses 2 jogos ele tá naquele padrão visual que eu falei. Entendeu? Dentro das top 10, aqui, ó. As top 10, aqui, ó, 9, 8, 8, 9, 8, 9, entendeu? E aqui também é super, né, válido. Quantas vezes essa combinação saiu? No caso aqui falou que nenhuma, nenhuma, nenhuma. Esse daqui já foi sorteado uma vez. O que no caso eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui no filtro, aqui, ou chegar e fazer 5 jogos e não 6, porque ele saiu em uma vez. E nós sabemos que nenhuma vez se repetiu um sorteio. Lembra daquela aula passada? Quando eu falo de dezenas repetidas? Nenhuma vez desses 3.000 e poucos sorteios, nenhuma vez os 15 dezenas foram repetidas. Aqui ele conseguiu repetir um jogo numa combinação minha aqui de cima. Então nesse caso aqui eu já descartaria dinheiro jogado no lixo. Se até agora nenhum padrão dos de 15 dezenas aconteceu, então eu estou jogando dinheiro fora. Eu descarto ou eu venho aqui, no caso, poderia vir aqui e mudar aqui uma dezena para 22. Entendeu? Ou pegar aqui a 24, ó, ele ainda continua. Pegar a 24 e pôr 21. Entendeu? Aí ele vai mudando. E mesmo assim ele insiste que está aqui. Porque ainda tem padrão aqui recorrente. Entendeu? Aí aqui eu vou alterando. E como que eu monto o meu jogo, pessoal? Toda vez que você vir aqui ou quer fazer um jogo, você clica aqui, ó. Limpar jogos. Então, eu limpo jogos. Ó, ele zerou tudo. Aqui eu começo a escolher, ó. Presta atenção no 1, que ele vai desaparecer, ó. Coloquei 1, agora eu vou colocar o 21. Ó, tá vendo? Aí ele já vai me indicando aqui, ó, os números que eu tô sorteando. Não precisa ser sequência, você pode começar com 25, isso não tem problema. O próprio jogo já ordena para você. Se tiver número repetido, escolhi 21, escolhi 21 de novo. Aí já vai sinalizar, opa, tem um repetido aqui, ó. Ficou vermelho, entendeu? Aí vamos lá escolher outro. 23 e assim por diante. E assim eu monto meus jogos. Entenderam, pessoal? É simples assim. Então vamos só preencher esse daqui. Faz de conta que eu já estudei, fiz minhas anotações e vou aqui já marcando meus números. Aqui eu quero pôr o 2, aqui eu quero pôr o 24, aqui eu quero pôr o 11, o 12, o 20, o 13,
o 8, o 9, o 10, o 3 aqui, o 4 aqui, o 25 aqui. Ó, tá vendo que aqui, ó, ele já tá me mostrando quais, né? E aquele pessoal que gosta de visualizar volante, aqui é lindo. Então 16, vou pôr o 17 aqui e o 19 aqui. Escolhi 18 e os restantes aqui, esses eu não escolhi. Desses 18, eu escolhi 8 pares e 10 ímpares. Olha aqui, pessoal, em nenhum momento a combinação que gerou não saiu. Aqui, ó a importância. Esse jogo com certeza eu posso fazer, porque aqui ó, os sinais aqui ó, tudo dentro dos padrões. Aqui ó, tudo dentro dos padrões. 67 ainda é um padrão, tá ainda nos grupos. Lembra que eu falei que pode ter padrão que esteja fora dos 3 principais? Lembra? Mas mesmo assim é válido porque em algum momento ele pode sair? Tá explicado, pessoal. É isso. Aqui ó, isso que chamamos sinais. É os sinais de que estou dentro dos principais padrões. No caso aqui, eu joguei aleatório, ó, eu errei 3, ó que magia, ó. Errei uma, errei duas, errei 3. Esse é o sorteio aqui que ele já tá ligando aqui. Sempre aqui é o que você confere. Você sempre tem que usar essa referência. Mesmo assim, eu acertei 2 volantes de 11 pontos. Mesmo errando 3, pessoal. Mesmo errando 3. Agora, esses robozinhos 14 pontos, manda para todo mundo, só para os enganados. Aqui não. Aqui ninguém promete nada. Isso é desdobramento, pessoal. Desdobramento. No próximo estratégia, eu vou falar um pouco sobre desdobramento, tá? Então, essa estratégia é a mais baratinha que tem aqui. Simples. Espero que vocês entenderam. Mas se não entenderam, vamos para a próxima estratégia que vocês vão entender novamente. Clicou aqui, ó. Voltamos com o menu principal. Um abraço, pessoal.